Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Meu nome é Lorival Neto, eu sou aluno do professor Dr. Eduardo de Faria Franca. Estamos no projeto Luz no Espaço-Tempo da Universidade Federal de Uberlândia, no Instituto de Química também, ok? Eu sou aluno do Laboratório de Cristalografia e Química Computacional e hoje vou trabalhar com vocês um assunto muito interessante que será a máquina do tempo. Então vamos lá! Bom, inicialmente eu quero introduzir esse assunto com vocês comentando que é um assunto que exige muito conhecimento, muita tecnologia, tá? E provavelmente, né, para nós fazermos uma viagem no tempo a nível de humanidade, né, o ser humano fazer uma viagem no tempo, provavelmente já quero deixar avisado que estamos um pouco longe dessa tarefa, né? Assim como em 1485 o Leonardo da Vinci estava longe, né, da criação do helicóptero, da visualização da aplicação do helicóptero. Ele projetou um helicóptero ali, ó, um modelo de helicóptero, né, ou eles falam também parafuso helicoidal, né, um modelo de helicóptero criado aí basicamente 400, 500 anos antes da realização da aplicação desse projeto. Então algumas coisas dependem da tecnologia da época, tá? Não somente do conhecimento, do desenvolvimento do projeto, mas sim também da tecnologia da época para a execução do projeto. Bom, aqui eu trouxe para vocês um resumo, né, de algumas tentativas, né, umas concretizadas, outras não, de viagem ao espaço. Então em 1939, um grupo de pesquisadores, né, publicou um protótipo de uma máquina que levaria o homem da Terra para a Lua, ok? A Sociedade Interplanetária Britânica. E em 1968 nós tivemos aí a primeira viagem à Lua realmente concretizada pela nave Apollo, ok? Aqui uma fotinha da nave Apollo, ok? Em seguida, o projeto Orion, que foi um projeto da produção de uma espaçonave, né, uma nave aeroespacial, para levar um homem a lugares mais distantes do que a Lua, por exemplo, para Marte. Tá? Nessa nave, o motor seria feito, a energia, né, produzida no motor seria produzida com base em fissão nuclear, que é a bomba atômica, né, o mesmo princípio utilizado na bomba atômica. Esse projeto foi bastante tempo abandonado devido ao plano de cooperação para não proliferação de armas nucleares. Mas em 2014 lançou-se o Orion, uma nave não tripulada, para o espaço com sucesso, tá bom? Um outro projeto muito audacioso e provavelmente um pouco mais eficaz do que o projeto Orion seria o projeto Daedalus. Porém, nesse caso, a energia viria não da fissão nuclear, que é o racho do núcleo, né, a quebra do núcleo dos átomos, e sim da fusão nuclear, que é a união do núcleo entre os átomos. O mesmo tipo de reação que ocorre no Sol, a bomba de hidrogênio, ok? Mas o ser humano ainda não domina essa tecnologia, por isso ainda não foi aplicado esse projeto. Aqui uma capa da revista, quando foi publicado esse projeto, que é o projeto Daedalus. Ok, muito bem, pessoal, entendendo? Tranquilo? Então, qual seria a velocidade que essas máquinas levariam o ser humano para o espaço, né? A velocidade seria 10% da velocidade da luz, ok? E a viagem no tempo está relacionada com a luz, tá? A velocidade da luz, 300 mil km por segundo. Então, para que a gente entenda bem a viagem no tempo, a gente tem que sempre pensar na luz, ok? Que viaja numa alta velocidade, a maior velocidade conhecida pela física, tá bom? 300 mil quilômetros em 1 segundo. Então, com essas naves Orion e Daedalus, nós gastaríamos em torno aí, ó, de 45 anos para poder viajar, né? Em torno de uma geração. Muito bem. E para viagens além, né, de estrelas próximas, Lua, etc., nós teríamos que ter um esquema de criogenia, de congelamento do corpo humano, um esquema bem confiável, né, para
podemos permanecer no espaço por bastante tempo. E um tempo de viagem interestelar, se viajássemos à velocidade da luz, que não seria o caso, né, ou próximos à velocidade da luz, né, eu estou falando que não seria o caso no caso do Orion e da Daedalus, né, que viajam a 10% da velocidade da luz. Então, para quem viajaria próximo à velocidade da luz, levaria 21 anos em tempo da nave. Tá? Então, viajaria no tempo. Por que viajaria no tempo? Porque para alguém na Terra passaria 30 mil anos. Ok? Então, isso é a dilatação do tempo. Tá? O corpo viaja próximo à velocidade da luz. O tempo para ele passa muito mais devagar do que a pessoa que viaja a velocidades comuns. Ok? 30 mil anos para pessoas na Terra e 21 anos para a pessoa que está viajando na velocidade da luz. Ok? Então, para você circunnavegar o universo, você levaria 56 anos numa nave viajando próximo à velocidade da luz. Porém, para alguém aqui na Terra, passaria dezenas de bilhões de anos. Tá? Provavelmente a Terra seria carbonizada e o Sol já nem existiria mais. Então, isso é a dilatação do tempo. E Einstein, já vou adiantar para vocês, mais para frente, Einstein mostra para a gente qual é a equação da dilatação do tempo, e ele vai mostrar que quanto mais rápido você viaja, mais devagar passa o tempo. Então o tempo ocorre uma dilatação, ok? Muito bem. Carl Sagan mostrou para a gente qual seria a nossa sensação de trajetória, como nós visualizaríamos a trajetória em uma velocidade comum e uma velocidade da luz, ou na velocidade da luz. Eu vou colocar para vocês aqui o vídeo, é uma coisa bem rapidinha, tá? Prestem bastante atenção. Ping Kang-seung, da Universidade Carnegie Mellon, produziu uma animação por computador exata. É isto que veríamos se viajássemos em velocidades comuns por esta treliça vermelha e branca. Mas é assim que apareceria se viajássemos pela mesma rota, próximos à velocidade da luz. Ok? Então, exatamente, nós perceberíamos trajetórias diferentes, né, uma visualização diferente, porque nós sentiríamos um tempo diferente devido à nossa alta velocidade. Então, é possível ir para o futuro? Você se ver mais velho, bem mais velho, 20, 30 anos mais velho? Seria possível também ir ao passado? A pergunta então, é possível viajar no tempo? Essa é a grande pergunta da nossa aula. Qual máquina que a gente utilizaria? Será que seria uma máquina igual do filme De Volta para o Futuro 2? Né? Ou será que seria igual a cabine telefônica da máquina do tempo? Ou será que poderia ser do tipo da máquina do tempo de H.G. Wells? Isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje, tá bom? Então, realmente em 2018 foi realizado um experimento para verificar a viagem do tempo, onde eles utilizaram um cabo coaxial, né, que é aqueles cabos de TV a cabo, aqueles cabos do tipo cilíndrico, né, onde eles colocavam uma fonte transmissora do cabo e a fonte receptora e analisavam a velocidade da luz, a propagação da velocidade da luz nesse guia de onda, né, no cabo coaxial, tá bom? E o que eles perceberam? Eles perceberam, um detalhe muito importante é que o interior desse cabo era feito de teflon, tá bom? Material teflon. Bom, e o que eles perceberam? Eles perceberam que a luz viajou a uma velocidade maior do que o seu valor limite, que é aqueles 300 mil km por segundo. Os cientistas que não aceitam a teoria de Einstein justificavam que o comprimento de onda, né, que é a distância entre duas cristas aqui, que o comprimento de onda ou a velocidade da luz mudava, tá? Que o comprimento de onda diminuía no início do experimento e voltava ao seu valor inicial no final do experimento, tá? Porém, essa afirmação colide com a ideia de Planck, já muito consolidada na ciência, que é a energia é proporcional à frequência. Então, a frequência só mudaria se a energia mudasse. A energia provém da fonte que gera a onda. Então, para mudar a frequência da onda, teria que ter uma energia extra para alterar essa frequência. E de onde viria essa energia, né? Não tem uma explicação plausível para isso. Para mudar o comprimento de onda, obviamente a gente teria que mexer na frequência, tá certo? Isso não corrobora com a equação de Planck.
Então, qual seria a conclusão? A conclusão seria que a luz viajou no tempo, porque a transmissão da luz no cabo coaxial do interior de Teflon foi menor do que o valor que a gente já conhece para a luz. Então, a única explicação que teríamos seria que a luz viajou no tempo, ok? E como seria uma viagem no tempo? Seria você partir de um ponto inicial do presente, né, e ir para um ponto no futuro sem passar pela curvatura espaço-tempo, tá bom? Sem demorar o tempo suficiente, você migraria de lugar, né, de presente passaria para o futuro, como se fosse aí um teletransporte, tá bom? Então isso foi o que ocorreu com a luz dentro do cabo coaxial de Teflon, ok? Como seria então uma representação da viagem no tempo? Seria, você está no passado, né, e você fura, né, ultrapassa a curvatura espaço-presente, indo diretamente para o futuro. Só que detalhe, hein? De acordo com as equações de Einstein, com a teoria de Einstein, não é possível você sair do futuro e voltar para a região que você estava no passado, tá bom? Muito importante isso daí. Portanto, vou reforçar com vocês aqui agora que a luz não viajou a uma velocidade maior do que os 300 mil km por segundo. O que aconteceu foi que o tempo de viagem dela foi menor porque ela viajou no tempo e não porque ela aumentou a sua velocidade, depois retornou à velocidade normal, como os cientistas que não apoiam a ideia de Einstein, não acreditam na ideia de Einstein, afirmaram. Bom, então, como seria uma máquina do tempo? Seria um carro? Será que um carro conseguiria viajar no tempo? Para isso ele teria que o quê? Fazer o que eu já disse para vocês? Viajar próximo à velocidade da luz, que é o limite da velocidade conhecida pelos cientistas. Nada viaja tão rápido como a luz. Tá bom? Será que um carro conseguiria? Se nenhuma nave funcionando à base de fusão nuclear não conseguiu, dificilmente um carro conseguiria, né? Então, a máquina do tempo real foi a do cabo coaxial, né? Feito no experimento em 2018, como eu acabei de dizer para vocês. Um cabo com interior de Teflon e a luz, né, viajou no tempo nessas máquinas. O outro tipo de máquina do tempo é o HLC, o acelerador de partículas, né? Onde nesse acelerador colide elétrons, colide prótons, colide nêutrons e o cientista obtém muitas informações sobre viagem no tempo, sobre tipo de matérias existentes no universo, né? Como informações sobre a chamada matéria escura, e assim a gente consegue mais informações sobre como funciona a viagem no tempo e quais materiais seriam possíveis de realizar a viagem no tempo. Bom, então, pela teoria da relatividade, eu já afirmei para vocês isso e já avisei. Velocidade da luz, 300 mil km por segundo, muito grande. E a energia da luz concorda com a equação de Planck. Energia é igual a uma constante, que é a constante de Planck, vezes a frequência. Ok? Então, a energia de uma onda, a energia da luz, está totalmente relacionada com a sua frequência. O passar mais devagar na velocidade da luz, quando a luz viaja 300 mil km por segundo, o tempo sofre dilatação, como eu já falei para vocês. E Einstein propôs uma forma, tá? Que a gente não precisa ficar se apegando muito a essa forma, mas nessa forma ele mostra que o V, que é a velocidade do objeto, o C é a velocidade da luz. Quanto maior for a velocidade do objeto, menor será o tempo observado. Só que essa velocidade tem um limite. Qual seria o limite? Se essa velocidade for maior do que C, o tempo é irreal, porque essa raiz vai dar uma raiz negativa. Então, esse V não pode ser maior do que C, tá? Porque senão vai ser um tempo irreal, algo que não existe, tá? O que a gente acredita que seja viagem ao passado, por isso que a viagem ao passado não existe, porque é algo irreal. E a velocidade do objeto menor do que a velocidade da luz daria um tempo real,
Porque a raiz quadrada aqui no denominador seria uma raiz quadrada positiva. Muito bem. Então, por quê? Como é que funciona esse negócio do tempo passar mais devagar quando se viaja a uma velocidade muito grande? Né? Temos um exemplo de uma série bastante conhecida que é a The Flash. Né? Alguém já conhece? Vocês conhecem? Já assistiram essa série? Vou colocar um pedacinho aqui, um pedacinho bem curtinho, no episódio que talvez vai dar uma facilitada na noção de dilatação do tempo, como Einstein propôs. Então vamos lá. Excelência, tem uma coisa que tem que saber agora que vai alterar o desfecho desse caso. Senhora Wes Allen, o que acha que está fazendo? Explicando o que o meu marido não quis. O Barry Allen é... Bom, então aí... O Barry Allen é... Ele viaja na velocidade da luz. O que houve? Nos movemos tão rápido que todo mundo está parado. Como consegue fazer isso comigo? Na verdade, eu não sei. Iris. Perceba que o tempo para, as pessoas estão paradas ao redor aí do The Flash com a Iris, né, a esposa dele, na série. Ok? Aqui eu trouxe para vocês, né, algumas informações sobre o artigo. Quem tiver interesse, né, quiser ler, é só buscar essas informações aqui no Google, tá bom? A distância de sinal, né, que eles perceberam que o sinal percorria a distância a um tempo menor do que aquele dado se fosse na velocidade da luz, né, então ocorreu uma viagem no tempo, ok? Aqui um artigo, né, do CERN, afirmando que as partículas não podem voltar do futuro, tá? Então é possível viajar para o passado, como nós já havíamos falado. Isso foi em 1998, né? Em 2018, a viagem que se fez no tempo seria uma viagem para o futuro. Então a pergunta da nossa aula, é possível viajar no tempo? Então a maneira correta de se fazer essa pergunta não é se seria possível viajar no tempo, mas o que, qual corpo, qual objeto teria essa capacidade? E a resposta seria a luz. Por quê? Por causa da sua grande velocidade, 300 mil quilômetros por segundo. Então, isso é real mesmo? Como é possível a luz viajar no tempo? Então, basta ler o artigo, basta ler a pesquisa e assistir essa aula que nós conversamos aqui hoje, que vocês vão entender tranquilo como é que a luz conseguiu viajar no tempo, dentro do cabo coaxial de Teflon, ok? Uma indicação de entretenimento aqui para vocês, né? 4 indicações, tem mais inúmeras aí, basta vocês procurarem. Mas tem a série The Flash, que eu citei aqui para vocês. A série Dark, também é muito interessante. A série Rick e Morty, que é um desenho, né? Mas também entra nessa perspectiva de viagem no tempo, viagem sobre portais, etc. E De Volta para o Futuro 2, que é um filme muito conhecido aí, já até um pouco antigo, tá bom? Mas bastante interessante, bem engraçado também, uma boa indicação de entretenimento. Finalizando, eu quero agradecer a todos vocês aqui por assistir a minha aula, tá? Muito obrigado, fico muito feliz, muito honrado de poder passar um pouco do que eu sei, do que eu estudei e do que eu venho estudando para contribuir com vocês, tá bom? Agradecer imensamente à Universidade Federal de Uberlândia, ao Instituto de Química, à pós-graduação em Química, ao Laboratório de Cristalografia e Química Computacional, ao meu professor Dr. Eduardo de Faria Franca, que me orienta, e novamente a todos vocês, muito obrigado e espero que tenhamos uma próxima aula. Um abraço e até a próxima. Tchau!